Essa semana o pastor Elton entrou em contato comigo, me pediu para trazer essa palavra, e há algum tempo Deus ele já vinha falando comigo através de uma música da harpa, que eu creio que a Rebeca está até enjoada de me ouvir tentar tocar ela no ukulele em casa. Mas através disso e de uma frase que eu vou contar para vocês ao decorrer dessa mensagem, essa mensagem nasceu. Amém? Então eu te convido para abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, verso 8 e 9. Hebreus capítulo 11, verso 8 e 9. Hebreus capítulo 11, verso 8 e 9. Amém? Eu estou repetindo, mas eu esqueci que está aí no telão. Mas vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Então, o escritor aos Hebreus, ele vem fazendo menção daqueles que também são conhecidos como heróis da fé, homens os quais o mundo não era digno, e que por sua fé e que pelos seus feitos marcaram a história. Amém? Mas antes disso eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e orasse comigo. Senhor, eu gostaria de colocar esse momento diante de Ti, essa palavra diante de Ti, Deus. Aqui está a Sua palavra, a Bíblia Sagrada, Deus, que é inerrante. E aqui, Deus, existe um estudo qual o Senhor me deu ao decorrer dessa semana. Senhor, eu sei que é impossível a Sua palavra errar, mas eu sei que é possível, Deus, um estudo feito por mão de um homem, ele possa ter falhas, Senhor. Mas eu te peço, Senhor Jesus, a inspiração da Tua palavra dentro daquilo que é inerrável, Deus, e a instrução da Tua palavra dentro daquilo que pode conter erros. Que em nome do Senhor Deus, o Teu Espírito venha inspirar a minha mente, que o Espírito Santo venha tocar no meu coração, Deus, para com que eu venha entregar aqui, Deus, o melhor que eu posso entregar. Nada além do que o melhor que eu posso fazer, porque o Senhor merece. Que no nome do Senhor Deus, o Senhor venha ungir a mim que irá falar, e que o Senhor também possa ungir os ouvidos, Deus, dos meus irmãos, para com que eles também venham entender aquilo que o Senhor tem a dizer. Eu creio, Deus, que o Senhor tem uma palavra no aspecto geral da Tua igreja, assim como também o Senhor tem uma palavra no aspecto pessoal, seja de modo geral, seja de modo pessoal, fale aos nossos corações, Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Os dias estão corridos, as coisas estão agitadas, cada vez menos, ó Deus, nós conseguimos dar ao Senhor um tempo de qualidade, Deus, devido a tanta agitação, mas nós te pedimos a visitação do Teu Espírito em nossos corações essa noite. Nós te pedimos, ó Deus, a visitação do Senhor nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, Deus, muito além de mim, Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar em cada coração. Que em nome do Senhor, Deus, onde estiver uma centelha, se for, Deus, que o Senhor venha causar um grande incêndio. No nome do Senhor, o que eu te peço, amém. Amém. Então, Abraão, ele foi parar na galeria dos heróis da fé, escrito lá em Hebreus, não foi à toa, devido aos fatos, ao quanto esse homem foi fiel a Deus. A entrega que Abraão tinha a Deus sem reserva. Presta atenção nessa palavra, entrega sem reserva.
sem guardar nada para si, mas ser totalmente entregue a Deus. Mas vamos lá. E hoje, o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com você é 3 pontos comuns entre a vida de Abraão e a nossa vida. 3 pontos em comum que Abraão, o pai da fé, um homem que o mundo não era digno, porque a palavra de Deus fala isso. 3 pontos na vida dele que nós, como os cristãos, também temos em comum na nossa vida. 3 pontos. 3 pontos que estiveram na vida de Abraão e também está presente em nossas vidas, a nós que reconhecemos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, a nós que reconhecemos que não há salvação senão pelo nome de Jesus. 3 pontos que Abraão viveu e que nós, a nossa caminhada cristã, estamos vivendo, vamos viver ou iremos viver. Amém? Então abre comigo aí a sua Bíblia, agora em Gênesis capítulo 12, verso 1, 2. Gênesis, capítulo 12, versos 1 e 2. Primeiro ponto que existe na vida de Abraão, que também existe na sua vida, foi, em muitos aqui já aconteceu, em alguns talvez irá acontecer no nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto é o chamado. Vamos, Deus vai e chama Abraão, e assim diz: então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra. Abraão ainda não, Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Primeiro ponto comum entre a nossa vida e a vida de Abraão é que Abraão ele recebeu um chamado de Deus. Quem era Abraão? Segundo a história, Abraão ele habitava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade totalmente idólatra, e eles tinham como o seu Deus principal, eram vários deuses, ele tinha como seu Deus principal o Deus Sol. Em Ur dos Caldeus surgiu a astrologia, que no futuro seria o horóscopo, então a observação dos astros. Então Abraão estava no meio desse povo. Ur dos Caldeus também ficava na Suméria, em um lugar conhecido como Mesopotâmia, a terra onde surgiu as primeiras civilizações. Abraão vivia ali. Ur dos Caldeus era uma cidade com uma tecnologia muito avançada para a sua época, ou seja, era uma cidade próspera, uma cidade onde muitos queriam viver e poucos podiam. E Deus vira para Abraão e fala: sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Eu estou falando em outra versão, que é a que eu tenho decorado. Então Deus ele chama Abraão: olha, sai da sua terra, sai de onde você gosta, sai daquilo que você ama, sai do meio daquilo que te traz prazer, sai do meio de toda a prosperidade vã que você vive, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus fala qual terra era? Não. Ele simplesmente fala: sai da sua terra. Lembrando que esse Deus até então era um Deus desconhecido. Segundo a tradição judaica, Deus ele aparece a Abraão enquanto ele estava em Ur. Depois disso, Tera, o pai de Abraão, que era o chefe da família, ele ouve o filho contar essa história e ele decide sair. Tera creu nesse Deus. E ele vai: não, você recebeu um Deus, falou com você, porque eles criam em vários deuses. Então, para eles era mais um Deus. Falou com você sair daqui, então vamos, eu vou junto. E sai da terra de Ur. Abraão sai da terra de Ur. Tera sai da terra de Ur, Ló e as suas famílias de servos e servas. E eles vão para Arã. Só que tinha um problema: Ur ficava em uma ponta, Arã ficava no norte, e Canaã ficava do outro lado. E nesse meio aqui, que é um V, imagina em um mapa, um V, e nesse meio ficava um deserto. Então eles não atravessaram o deserto. Naor ele fica em Ur. Tera, ele vai junto com Abraão e Ló para Arã, e em Arã, Tera morre, porque o chamado não era para Tera, o chamado era para Abraão. Lá ele morre,
E Deus ele vem e faz esse chamado novamente, olha, sai da tua terra, do meio da sua parentela para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Você, Abraão, vai ser uma bênção. E Deus ele começa a fazer as promessas, mas daqui a pouco eu entro na questão da promessa. Israel, mas então isso é um ponto comum na minha caminhada, sim. Houve um dia que o Senhor te chamou. Eu não conheço a sua história, eu conheço a minha de alguns que me contou, né? Pastora Denilson. Deus chamou ele onde? No boteco. A vida de algumas outras pessoas que compartilhou comigo. Então houve um dia que Deus ele te chamou. Ele te chamou para quê? Para viver uma nova vida, uma nova história. Ele te chamou para conhecer um Deus que até então você conhecia só de ouvir falar, mas de nunca ter um relacionamento com Ele. Deus, Ele te chamou para si, Ele te escolheu, Ele falou assim, ó, vem, eu estou te chamando porque eu quero transformar a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero cumprir as promessas que eu tenho em você e para você. Vem, o chamado, você também recebeu o chamado do Senhor. Talvez você ainda nunca recebeu, mas eu tenho certeza que hoje é a noite a qual o Senhor vai te chamar. Vem, porque eu quero mudar a sua história. Vem, porque eu quero mudar os seus dias. Vem, porque eu quero trabalhar no seu caráter. Vem, porque eu quero te livrar de toda idolatria, de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que te prende e que está te levando para o inferno. Não é um chamado do Israel, é um chamado do Espírito Santo, que toca no seu espírito e te convence que o que você tem vivido não é o que Deus quer para você. Não é palavra de persuasão humana, mas é o dom de Deus, é o poder de Deus. Deixa eu tomar água que eu empolguei. Então Abraão ele é chamado. Você entendeu que também você foi chamado por Deus, está sendo chamado por Deus, ou então você se encaixa numa terceira categoria. A terceira categoria é aquele que foi chamado por Deus, um dia andou com Deus, caminhou com Deus, mas quando os dias ruins vieram, quando as dificuldades vieram, você não teve força. O que eu quero te fazer aqui não é te acusar, não é te apontar. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus, Ele renova a promessa. Deus, Ele também te chama. Talvez essa é a noite para você que no seu coração, só no seu coração, sabe que você está distante de Deus, você está distante do caminho de Deus, você não tem mais relacionamento nenhum com Deus, você não sabe mais quem Deus é. Tem anos que você não sente a presença de Deus, tem tempo que você não pega a Bíblia. Hoje é o dia que o Senhor está te falando, vem, eu estou te chamando. O chamado é para você. Sai, abandona suas práticas, abandona aquilo que está te fazendo ficar estagnado e vem porque eu vou renovar as promessas que eu tenho para você. Segundo ponto, comum entre a vida de Abraão e a nossa vida, são as promessas. Deixa eu respirar. As promessas. Gênesis capítulo 12, agora o 2 e 3. Gênesis 12, 2 e 3 diz: farei de você, agora é a promessa para Abraão. Farei de você, Abraão, um grande povo, eu te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. São as promessas. Deus, Ele chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e faz promessas a Abraão. Olha, eu vou abençoar você, vou fazer de você uma grande nação. Só que nós temos o primeiro obstáculo. Sara era estéril, ela não poderia ter filho. Mas Deus, Ele faz uma promessa. Mesmo aos olhos de Abraão, aquilo sendo impossível, Deus promete: vou fazer de você uma grande nação. Vou seguindo no texto, tá? Eu te abençoarei,
Tanto é que nessa transição da saída de Abrão para Arã, em Arã, ele enriquece, a família dele enriquece muito. Então, desde aquela primeira chamada, depois da renovação, quando ele, de fato, ele sai de Arã e vai para Canaã, Deus começa a prosperar Abraão, começa a abençoar a vida dele. E Deus quis abençoar Abraão, dando ele riquezas. Isso, gente, não serve como uma forma de você achar que uma das promessas que Deus tem para você é que você tenha muito dinheiro. Não. A promessa que Deus tem para você é que você seja próspero, que não te falte nada. Então, voltando, Deus ele chama Abraão, promete a Abraão algo impossível, uma grande povo, vou fazer de você um grande povo, uma grande nação, você será uma bênção, eu vou abençoar quem te abençoar. Ele estava falando com Abraão, olha, quem fizer aliança com você vai ser abençoado junto com você, quem não fizer, eu vou amaldiçoar essa pessoa. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa mais espetacular que Deus poderia ter feito, porque através de Abraão nasceu toda a linhagem de Israel, através de Abraão o Salvador vem à terra. Em Abraão todas as nações serão benditas. Se você recebeu o Evangelho, se você creu no Senhor Jesus, ou se você está ouvindo falar de um Salvador hoje, de uma esperança viva, é graças a Abraão. É graças a essa promessa. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações, todos os povos da terra. Então Deus, ele vem e faz promessas para Abraão, e ele depois, com o andar da caminhada, ele começa a cumprir essas promessas. Mas vamos lá, quando Jesus te chama, agora trazendo para nós, quando Jesus te chama, ele também te faz promessas. A primeira promessa está lá em Mateus, capítulo 11, até o 30, eu acho que tem umas duas promessas aí. Mateus 11 ao 30. Mídia, me ajuda. Mateus 11, do 28 ao 30. Também nem falei o versículo, né, gente? Não ajudei vocês. Mateus capítulo 11, do 28 até o 30. Então vamos lá, o primeiro já está lá. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso a vocês. Quando Jesus te chama, quando o Senhor Jesus te chama, Ele te promete o quê? Descanso. A carga está pesada, está sobrecarregada, não está dando conta, não aguenta mais, Ele te oferece descanso, é uma promessa. Eu vou dar descanso a vocês, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu estou prometendo, o Senhor Jesus está prometendo o quê? Descanso. Agora o 30. Tomem sobre vocês, o 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está falando, olha, está pesado, sobrecarregou demais, vinde a mim, eu vou dar descanso a vocês. Olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma promessa com um convite de você trocar aquilo que você não aguenta mais, aquilo que está te fazendo parar, aquilo que está neutralizando a sua fé. É um convite para você pegar isso, dar a Jesus e pegar o fardo leve dele e usar do jugo suave do Senhor Jesus. Mas existem outras promessas. Deus, ele prometeu um lugar, nos preparar um lugar. João capítulo 14, verso 2. João 14, 2. Então, o 1 fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O 2, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar lugar para vocês. Jesus, ele vem falando, olha, eu estou prometendo que eu vou preparar um lugar.
eu vou para a casa do meu pai, local onde tem muitos aposentos, e eu vou preparar lugar a vocês, eu vou dar a vocês o lugar. Ele prometeu um lugar onde? Nos céus. Mas alguém além de mim arrepiou quando tocou aquela música, Um Rio, águas que fluem do rio de Deus. Mas alguém sentiu a presença além de mim. Esse rio está lá nos céus. Esse rio, ele flui do trono de Deus, da presença de Deus. E Jesus está prometendo: vou preparar um lugar para vocês neste lugar, porque lá tem muitas moradas. Tem outra promessa. João 14, 16. João capítulo 14, verso 16. Tem uma outra promessa. Amém? Isso. A outra promessa que o Senhor Jesus te faz quando Ele te chama, Ele vem e te promete que não vai te deixar órfão, que vai te dar um outro conselheiro. Olha só, eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Quando o Senhor te chama, Ele te promete te dar um lugar, preparar um lugar para você, e Ele também te promete não te desamparar, não te deixar órfão, não te deixar sozinho, porque Ele sabe que a caminhada cristã não é fácil, não é simples, mas há um conselheiro que nos auxilia, há um Espírito Santo que fala aos nossos corações, há um Espírito Santo que nos convence do pecado, há um Espírito Santo que age em nós, que muda a nossa vida, há um Espírito Santo que nos capacita, há um Espírito Santo que age em nós, que transforma, e Ele é uma promessa não só para mim, mas para cada um de vocês que estão aqui. É a promessa. O Espírito Santo de Deus é a promessa para aquele que crê, para aquele que busca, para aquele que acredita, para aquele que mantém a fé no Senhor. É uma promessa. E se Deus ele foi fiel para cumprir cada promessa na vida de Abraão, Ele vai ser fiel para cumprir cada uma dessas promessas na sua vida. Porque Deus é o mesmo que operou. Deus ele também nos promete salvação eterna. Lá no verso 2 de João 14, acho que no verso 3, ele fala que voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele fala, olha, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. É uma promessa que o Senhor Jesus vai voltar. Aquele que ascendeu aos céus, que subiu aos céus, Ele irá voltar. Quando Ele voltar, Ele já vai ter preparado o seu e o meu lugar, e nós vamos habitar com Ele, nós vamos morar com Ele, só que para isso é necessário ser fiel até o fim, ser fiel até o fim. É uma promessa que Ele vai voltar, que Ele vai preparar, que Ele preparará o lugar, que Ele voltará e nos levará para habitar com Ele, num lugar chamado Nova Jerusalém, que você já ouviu falar, eu tenho certeza, não tem ninguém aqui que nunca ouviu falar, que o Senhor Jesus dá a salvação. Não há ninguém aqui que nunca ouviu falar que Ele nos preparará um lugar que nós vamos habitar com Ele. Mas a minha pergunta é, por que ainda há dificuldade para se crer? Qual é a dificuldade para aceitar que Deus é fiel para cumprir o que Ele promete? Qual é a dificuldade? Por que que eu estava orando hoje, né, eu vou lá orar, Deus, hoje eu vou pregar, me usa debaixo da sua graça, da sua autoridade. Né, então quem me conhece sabe que eu sou muito duro na forma com que eu falo. Sou muito pesado às vezes, né, Cleiton? Te amo, cara. Então eu sou muito duro na forma com que eu falo. E eu estava lá orando e ajoelhei e falei, Senhor, me usa hoje, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser útil nas suas mãos. Né, fala o coração do seu povo. Sabe o que o Espírito Santo ele ministrou no meu coração?
Eu só não entendo o porquê que você só ora quando você vai pregar. Sabe o que o Espírito Santo me chamou a atenção hoje? Que eu estou sendo muito egoísta. Eu estou sendo muito egoísta porque eu não tenho a disposição de orar pelo culto da mesma forma que eu orei pelo culto hoje. Eu não tenho a disposição de orar pelo pastor Denilson quando o pastor Denilson vai pregar, como eu tive de orar por mim hoje. Sou egoísta. Sabe o que o Espírito Santo me falou hoje, me ensinou hoje? Que a vida com Ele não é só quando eu vou prestar o serviço para Ele, a vida com Ele é diária, e que eu preciso me encontrar com Ele todo dia. Me fez lembrar que eu sou aqui, o que eu sou sozinho lá em casa. É impossível eu fazer algo para Deus bem aqui, em comunidade, se em casa eu sou um fiasco. Eu falei, Jesus, eu sei que eu estou errado. Mas por amor aos seus filhos, por amor ao seu povo, fala aos nossos corações nessa noite. Me ajuda, Jesus, a regularizar essa área da minha vida. Se o problema é que eu tenho me relacionado pouco com você, me ajuda a encontrar tempo no meio dessa minha correria, dessa agitação. 2 escolas, 9 aulas por dia, 8 aulas por dia, 5, 6 aulas por dia, muito corrido. Deus, eu estou tendo dificuldade para administrar o meu tempo. Aí o Senhor Jesus, sabe, quando você está em contato com Deus, Ele começa a te ensinar. Ele falou, eu te ajudo a remir o seu tempo. Sou eu quem te ajudo. Nesse momento, irmãos, deveria falar isso, mas eu vou falar. Eu estava com o telefone do lado, e o Espírito Santo falou assim, você quer remir seu tempo? Então desliga esse telefone, tira a internet, fica sem internet o dia todo. O Espírito Santo me deu uma forma de gastar mais tempo com Ele, porque às vezes eu pego o Reels do Instagram e vou vendo aquilo, vou vendo, aí a Rebeca, só fica nesse telefone, com toda a razão do mundo. Mas sabe, o Espírito Santo, ele veio e falou assim, olha, usa o seu tempo para aquilo que é agradável. Então, se você tem a mesma dificuldade que eu tenho, clame o Espírito Santo, peça a Ele para te ajudar a remir o seu tempo, a aproveitar bem o seu tempo. Se a sua dificuldade é semelhante à minha de se encontrar com Deus, clame a Ele. A sabedoria de administração vem de Deus, e inclusive do tempo. A voz ela vai acabando. Mas amém. Agora o terceiro ponto comum entre as nossas vidas é a vida de Abraão. Está lá em Gênesis 22. Gênesis capítulo 22. Logo no verso 1. Gênesis 22, 1. E assim diz, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Agora já era Abraão, viu? Não era mais Abrão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali para o holocausto, nenhum dos montes que eu lhe indicarei. Segundo, o terceiro ponto comum, presente na vida de Abraão e presente na nossa caminhada cristã, se chama provação. Provação. O que é aprovação? A aprovação é algo que Deus faz para saber o quão fiel você é a Ele. Deus te chama, te faz promessa, te promete o Espírito Santo, te dá amparo, o Espírito Santo está presente para te ajudar, te instruir, mas chega a hora que é a hora de te provar, para saber onde está o seu coração. Agora era a vez de Abraão. Primeiro eu falo de Abraão, depois eu aplico na nossa vida, amém?
Então, Abraão estava lá, tinha recebido a promessa, tinha sido chamado por Deus, estava andando com Deus. Deus tinha falado para Abraão assim: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Qual é o segredo para nós sermos homens e mulheres de Deus? Que anda com Deus, andar na presença de Deus. Então Deus também ele já tinha chamado Abraão, falou assim: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Só que agora Deus ele resolve provar Abraão. E ele prova onde? Em algo que ele prometeu individualmente. Só abrindo parênteses. Existem promessas que são coletivas. Falei das coletivas aqui hoje. E existem promessas individuais. Então, as promessas individuais são suas. Somente suas. Não se aplica a ninguém. Nenhuma outra pessoa vai receber essa promessa que Abraão recebeu de ser pai de multidões. Não vai. É individual dele. Então Deus vai lá e mexe em uma promessa individual de Abraão, porque Deus também tinha prometido ele um filho. Ele prometeu: vou fazer de você um grande povo. Só voltando um pouquinho na história, Deus promete: farei de você um grande povo. Então naquela época existia na lei de Hammurabi um preceito da lei que dizia que quando uma mulher era estéril, ela tinha uma escrava, ela poderia pegar essa mulher, essa escrava, e permitir com que o marido dela se deitasse com aquela escrava e ela tivesse um filho. Então Sara, ela entendeu o seguinte: olha, eu sou estéril, não posso ter filho. Então o que eu vou fazer? Vou pegar, existe essa lei, não. Então o Senhor, o Deus do meu marido Abraão, ele vai fazer sim, vai dar essa multidão de filhos através do filho da minha escrava. E a mulher vai lá e fala assim: Abraão, é o seguinte, deita com a minha escrava, que ela vai te dar uma descendência numerosa. A promessa vai se cumprir através dela. Mas só que não foi Deus que falou com Abraão, foi Sara que falou com Abraão. No meio das nossas promessas individuais, vão ter pessoas que vão nos falar como ela vai acontecer, mas o que nós temos que acreditar é na forma com que Deus fala conosco, sem se agarrar naquilo que pessoas dizem. Então Abraão vai lá, toma a sua escrava, a escrava da sua esposa, se deita com ela, nasce Ismael, mas só que não era de Ismael que viria a promessa. Deus vê que aquilo aconteceu, beleza, é filho, fala com Agar, né? Agar mesmo, o nome da escrava, me fugiu, é isso mesmo, né? Agar, ele fala com Agar, fala assim: olha, Abraão, a sua senhora está sendo muito pesada contigo, está te maltratando, mas olha só, eu vou fazer do seu filho uma grande nação. Então, Deus também faz de Ismael uma grande nação por causa da promessa que tinha feito a Abraão, mas só que a promessa principal, que era aquela, que todas as nações seriam benditas, era através do filho de Sara. Então Deus vem, se apresenta a Abraão de novo. Sara estava atrás da porta, ouvindo a conversa entre os anjos de Deus com Abraão, e ele vai e fala assim: olha, daqui a um ano eu vou passar de novo na primavera e Sara vai te dar um filho. Abraão, no seu interior, ele riu, mas de felicidade, de alegria, ficou contente com aquela notícia. Mas Sara, que estava lá de longe ouvindo, ela riu, falou assim: como que posso eu, uma mulher de 90 anos, gerar filhos? Detalhe, Abraão estava com 99 anos e Sara com 90. Como que eu posso? Ela riu assim, meio de descrença. Como que eu posso dar filhos a Abraão? O tempo passa e aquele anjo vai lá, fala com Sara, fala assim: Sara, você riu. Ela fala assim: não, eu não ri. Ela ainda mente. Ele vem e fala assim: o nome do seu filho vai ser Isaac, que significa riso. Então era uma promessa individual para Abraão e Deus ele resolve mexer nessa promessa. Isaac cresce, está ali em faixa de 16 e 17 anos. Deus ele vem e fala com Abraão: Abraão, né?
E ele responde: eis-me aqui. Deus disse: tome seu filho. Olha a forma como que Deus fala. Lá no verso 2: tome seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique. Agora imagina Abraão, que estava aguardando aquela promessa. Ele fala: toma seu filho, o filho a quem você ama. Deus ainda dá uma frisada: o filho que você ama. Você imagina o que deve ter passado na mente de Abraão naquele momento. Vá até Moriá e sacrifique. Do local onde Abraão estava até Moriá era cerca de 4 dias. E Abraão, ele começa a tomar algumas ações. Olha só. E sacrifique como o holocausto em um dos montes que eu te indicarei. 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto. Abraão não sabia se no lugar onde ele ia oferecer o filho dele como sacrifício tinha lenha. Então ele prepara o jumento, corta a lenha e ainda leva a lenha. Até nisso ele pensou. Na manhã seguinte. Depois, me perdi aqui, gente. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção a um lugar que Deus havia indicado. Ou seja, ele também não sabia com exatidão o local. Sabia que era em Moriá, no monte, em um dos montes que o Senhor indicaria. Então ele não sabia se lá tinha lenha. Então ele prepara ali a lenha, ele leva as brasas para acender o fogo para o holocausto. Pega o jumento, pega seu filho, mais 2 servos e vai. Seguinte. Aí o verso 4. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. E disse ele a seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão, ele vira e fala: seus servos, vocês ficam. Só vai eu e ele sozinho. Por quê? Abraão sabia, e essa foi até o Cleiton que me deu essa dica ontem. Abraão sabia que provavelmente, quando os servos de Abraão vissem ele pronto para matar o próprio filho, sacrificar o próprio filho, provavelmente os servos iam pensar que Abraão estava louco, ia pular na frente e não ia permitir com que ele fizesse. Então, Abraão estava determinado, por mais que emocionalmente ele estava acabado. O significado do nome de Isaque era riso. Imagina de todos os momentos felizes que Abraão teve com Isaque. Todas, o dia a dia, como que eles se comunicavam, eles oferecendo sacrifícios juntos, eles adorando ao Senhor junto, eles caminhando junto. Quando Isaque nasceu, Abraão deu uma festa. Imagina Abraão lembrando dessa festa. Como assim? E eu creio que Abraão falava assim: como assim, Deus? O Senhor me prometeu ser pai de multidões, agora você está tomando meu único filho que eu gerei na minha velhice. Eu não estou entendendo, mas sem entender, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Quando Deus te promete uma coisa, você não precisa entender o processo, faz o que Deus está te falando para fazer. Só faz, só crê, só acredita. Então somente acredita. Então, ele vai, leva o filho dele, vai separado com o filho. Vamos lá para o verso 5 de Gênesis 22. Melhor, o 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros de seu filho Isaque. Imagina o estado emocional de um pai colocando a lenha sobre os ombros de um filho, porque lá no alto do monte aquele filho seria sacrificado, porque Deus tinha pedido. Imagina como que estava passando pela cabeça de Abraão. Pegou a lenha, colocou nos ombros, ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai e Abraão: meu pai. Ele disse: sim, meu filho. Respondeu
o Abraão, Isaac perguntou: as brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão já tinha ensinado Isaac a adorar a Deus. Não era a primeira vez que eles estavam oferecendo o sacrifício. Abraão era um pai presente que ensinava o filho os preceitos do Senhor. Era comum para Isaac oferecer sacrifício. Isaac pergunta: olha, está aqui, pai, a lenha, a brasa, o jumento não pode ser oferecido, que é contra a lei. Mas cadê o cordeiro? E o que Abraão responde? Imagina o coração de um pai. E com muita fé, ele vem e fala. Estou no 7, 8, como é que é? 7. E onde está o cordeiro? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Está aqui, pai, as brasas, a lenha, mas cadê o cordeiro? Sem cordeiro, como que pode ter sacrifício? E Abraão, ele vem e fala: Deus proverá para si um cordeiro. E quando chegaram no lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque. Imagina, pega o filho, amarra o filho em cima do altar, coloca sobre o altar e coloca o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Abraão estava disposto a fazer o que Deus queria. Gostaria de te perguntar nessa noite, quando você estiver sendo provado, você está disposto a fazer exatamente o que Deus quer? Por mais que as suas emoções gritem que não, por mais que você não consegue humanamente falando, você está disposto a permanecer fiel naquilo que Deus, Ele está te mandando? Agora voltando ao texto. Então ele estende a mão, pega a faca, e Deus, mais um anjo, 11, o chamou, mas um anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Tipo, Abraão, para, não faz isso não. E ele: eis-me aqui. Então, e o anjo diz: não toque no rapaz, não faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-lo, sacrificou como o holocausto no lugar de seu filho. Pela primeira vez, um animal é sacrificado no lugar de uma pessoa. Isso quer dizer muito sobre toda a história do Evangelho. Então o anjo fala: não faça nada com ele, mostra para ele o cordeiro, ele sacrifica o cordeiro. E eu acredito que nesse momento, Abraão deve ter falado assim: ufa, como que pode Deus me prometer algo, agora me impedir o que ele mesmo prometeu? Não faz sentido. Então nesse momento eu creio que as emoções de Abraão devem ter dado um pico. Ele deve ter ficado muito feliz com a providência de Deus. Ele chama aquele lugar de Jeová Jirê, é o lugar onde Deus proveu o cordeiro. E pela primeira vez um cordeiro morre no lugar de uma pessoa. Isso aponta para quem? Aponta para Jesus. Você sabe o que é essa história que eu acabei de falar, de Gênesis 22? Ela está contando a história de um pai que entrega seu filho. A história de um pai que vai ver o seu filho ser sacrificado. Isso se arremete ao Senhor. Imagina Deus vendo o filho dele crescendo, com 30 anos, chamando discípulos, caminhando, ensinando, não fazendo mal a ninguém, sendo justo em tudo, obedecendo a lei em tudo. E esse Deus vendo alguém justo ir a caminho do sacrifício e a caminho do local, do altar, sabe, o altar. Naquele momento Deus preparou um altar para entregar o seu
seu filho, sacrificar o seu filho, não como holocausto, porque o holocausto tinha que queimar um animal. Mas não, ele entrega como sacrifício. E quando o sacrifício ele era feito, cada ponta do altar teria que ser aspergido sangue. Então, quando você vê os cravos nos pés de Jesus, você lembra que esse lado, ele foi aspergido sangue. Quando você vê a mão direita, entenda que aqui era a ponta do altar, onde deveria ter sangue, a mão esquerda e a cabeça, a coroa, para você saber que naquele lugar o sangue precisava ser aspergido, para com que houvesse perdão de pecados. Foi por causa disso que recebemos a promessa da salvação eterna. Foi mediante a isso, ao sacrifício de cruz, de Jesus na cruz do Calvário, que nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Aleluias. Por esse sacrifício do pai vendo o filho ser entregue, eu acredito que a dor de Deus era tão maior do que a dor de Abraão, porque Deus teve que contemplar o filho dele na cruz, por amor a nós, para sermos chamados filhos de Deus. Abraão, ele foi provado em entregar o melhor que ele poderia entregar, o seu filho, seu único filho. E ele estava disposto a entregar. Deus, ele não foi provado, ele entregou o melhor que ele tinha. O único filho, o unigênito filho de Deus morreu na cruz do madeiro, no meu lugar, no seu lugar, para sermos chamados filhos de Deus, para sermos e fazermos parte dessa geração que seria abençoada através de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Foi necessário para com que essa promessa se cumprisse lá de trás, que o Cristo fosse a cruz, que Jesus ele fosse a cruz. Deus ele ofereceu o melhor. Deus ele te deu o melhor. E agora eu gostaria de te perguntar o que você tem a oferecer ao Senhor. O que você tem a entregar ao Senhor, se não o seu melhor. É o melhor, gente. Eu lembro que quando eu entendi o que era o melhor, que eu preciso fazer o melhor que eu posso fazer para Deus. Eu preciso dar o melhor para Deus, e isso é o significado da palavra amor, o conceito. Amor é a decisão de fazer o melhor possível para Deus e para o meu próximo. Eu carrego essa frase comigo desde quando eu entendi o Evangelho lá em 2012, 2011, 2012. Que eu precisava entregar o melhor. Quando eu fosse pregar a melhor mensagem, quando eu fosse orar a melhor oração, quando eu fosse louvar a melhor adoração. E o que você tem para entregar nessa noite, que é o seu melhor? O que o Senhor tem te pedido nessa noite? Talvez Deus, ele está te chamando, ele está te oferecendo a salvação. Talvez o Senhor está querendo retomar o pacto com você e te fazer lembrar que ele te chamou. Eu gostaria que você soubesse de algo: o altar está posto, mas a oferta é sua. Imagina pela fé que na frente de um altar, eu te convido para vir aqui e ofertar a Deus o melhor que você pode, entregar a Deus o melhor que você pode. Está aqui, eu imagino o altar espiritual aqui, vem cá, entrega o melhor que você pode para Deus. Deus, eu sei tocar, mas eu estou morto espiritual, eu te entrego aqui meu dom de tocar. Deus, eu tenho habilidade para pegar, mas eu estou morto, eu não sei fazer nada, eu não faço mais nada, eu estou desviado. Deus, eu te entrego aqui o meu melhor. Deus está te chamando, mais uma oportunidade de novo, vem, sai da sua terra, sai da sua zona de conforto, vem, é uma entrega total, 100% para Deus, 100% para Deus, é entregar o seu melhor. Eu te convido, o altar espiritual está posto. Vou pedir ao pastor Elton que ore. E você no seu coração, que você sentiu, que você tiver para entregar, venha. Sem reserva, 100%. Amém?